paz de Cristo reine em vossos corações. Que a paz de Cristo guarde as vossas vidas. Que a paz de Cristo inunde o vosso ser e que cada um possa crer nele de maneira toda especial, sabendo que Cristo é o nosso Salvador, aquele que veio para resgatar-nos do pecado e nos dar a oportunidade de salvação. Meus queridos, eu quero falar hoje sobre um tema que já falamos até muitas vezes a respeito dele, sobre a oração. Eu poderia perguntar como tema de hoje, por que não sabemos orar? Por que não sabemos orar? O que aconteceu que nós não sabemos orar? O texto bíblico para nós pensarmos aqui é Romanos capítulo 8, versículo 26, onde diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Meus queridos, aqui nós estamos diante de uma situação delicada. Notamos que a igreja diz clamar por um avivamento, mas parece que o avivamento se escondeu em algum lugar e não consegue sair de lá para se manifestar. A igreja que tanto pede um avivamento. Talvez você confunda avivamento com gritaria, dança, bater palma, ou gritar aleluia bem alto, a igreja chorar, as suas emoções se manifestarem de forma geral até. Mas eu pergunto, para onde vai o avivamento, até mesmo dessa reunião, depois que o culto termina? Meus irmãos, se de fato o Espírito Santo ora por meio de nós, não são os nossos desejos, mas os anseios de Deus que Ele gostaria de realizar em nós. Portanto, se a nossa oração for oração do Espírito Santo, o atendimento será garantido. Observemos hoje e pelo menos na próxima mensagem, os aspectos importantes para essa oração. O tempo todo eu fico preocupado olhando a forma como a igreja se comporta em relação ao que nós chamamos de oração. Primeiro, disposição para receber. Eu preciso de disposição, vontade, coragem para estar na presença de Deus. O Espírito Santo nos proporciona aquilo que Deus quer nos dar. Mas eu te pergunto, ou nós podemos perguntar para nós mesmos, mas para isso, o que eu tenho que fazer? Devemos estar dispostos a receber o Espírito Santo. Muitos dirão que nós cristãos já temos o Espírito Santo. Isso é verdade. Desde que sejamos renascidos. Pois ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Mas nem sempre somos cheios do Espírito Santo. Por isso é necessário a disposição de recebermos sempre nova plenitude do Espírito de Deus preparada pelo Senhor para nós. Como se manifesta essa disposição? Todos estes
perseveravam unânimes em oração. É o que nós vemos lá em Atos. Todos estavam unânimes em oração. Ninguém estava preocupado se já ia acabar ou não. Esse é o fundamento, ou seja, a condição para poder receber o Espírito Santo de Deus. A disposição do coração para receber a graça de Deus, o Espírito Santo. Notem bem, Hebreus capítulo 10, versículo 22 diz assim: aproximemo-nos com sincero coração. Aproximemo-nos com sincero coração. Quando nós nos reunimos, normalmente as nossas orações são totalmente superficiais ou intercessórias. E alguns segundinhos e acabou e está tudo certo. Estou orando. Não. É inútil realizar reuniões de oração se não se quer a verdade. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade é o que diz a Escritura. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Com essas palavras, o apóstolo quer dizer o seguinte: se estamos totalmente na verdade e praticamos o que dizemos crer, conseguimos aquietar nosso coração diante de Deus em oração. Se nós aquietarmos nele, que é a verdade, teremos condições de orar até sermos atendidos. Mas muitos cristãos não chegam ao interior do santuário, não chegam próximo de Deus, porque a porta está fechada. Eles têm condições de pronunciar sua oração, mas ficam aliviados quando chega a hora de dizer amém. Há em você algo que está bloqueado, porque não há disposição, você não está disposto a toda a verdade? Por toda parte se realiza reunião de oração, mas não há despertamento, não há resposta às orações, porque não há disposição para receber o Espírito do Senhor e ânimo para uma sinceridade e transparência completa. A palavra de Deus em Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que torna galardoador dos que o buscam. Bem, aqui nós encontramos o quê? Uma disposição para crer. Eu preciso ter essa disposição para crer. Bom, aí começamos com fé. Hoje em dia é uma ideia que soa muito distorcida, sobretudo porque em muito poucas pessoas se encontra a fé verdadeira. Mas a fé é algo vivo, pois através dela é possível alcançar tudo. Esse fato está intimamente ligado à disposição para a verdade. Se em meu coração não há disposição para a verdade, tenho proporcionalmente pouca fé, pois a fé em meu coração é exatamente tão forte quanto a verdade em mim. Essa conexão encontramos em Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sinceridade,
com sincero coração, em plena certeza de fé. Em outras palavras, somos incapazes de crer se não somos sinceros. Se busca o Senhor e de fato quer encontrá-lo. Apesar do meu coração ainda estar preso a outras coisas, aquilo que menciono na minha oração não é verdadeiro nem sincero. E essa oração não tem força para ser atendida, pois sendo mentiroso, não posso crer. Oramos por despertamento, por tantas outras coisas, mas quando a resposta vem, ainda assim, não nos voltamos para Deus. Ainda há muito campo diante de nós para conquistar, pois tudo é possível ao que crê. E nós dizemos isso constantemente. Tudo é possível ao que crê. Em Josué capítulo 7, versículo 10, ele diz: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Bem, primeira coisa, ou seja, já terceira, ou quarta, nem a numerei aqui agora, a disposição para ser corrigido. Disposição para ser corrigido. Este é um ponto delicado. Não existe nada que prescrute tanto a oração como a oração. Quando oramos, comparecemos na santa presença de Deus e é feita como uma radiografia até o mais íntimo do nosso ser. Tudo é manifesto. E se existe um pecado atrapalhando a comunicação com o Senhor, Deus não aceita dizermos simplesmente: Senhor, caso haja algo errado em minha vida, o Senhor não vai aceitar. Essa é uma desculpa barata. Se existe algo, o Senhor coloca o seu dedo ali e nos mostra qual é o motivo que nos impede de chegar à sua presença. Vemos isso no caso de Josué. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Devemos estar dispostos a sermos corrigidos. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Se desistirmos do falatório vazio e vão, e muitas vezes é a nossa oração. Se deixarmos de lado o formalismo religioso que muitas vezes caracteriza a oração dos cristãos e chegamos à presença do Senhor, também haverá em nós a disposição de sermos corrigidos. Não terá sentido participar de uma reunião de oração se não existir uma disposição de aceitar a correção do Senhor. Oração verdadeira é disposição para ser corrigido. É disposição para ser corrigido. Em Mateus 11, 25 diz assim: E quando estiverdes orando, e se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Uma grande coisa, o grande ato que precisamos tomar, atitudes, é a disposição para perdoar. Para perdoar. Um sinal característico dos cristãos, dos tempos finais, é a sua falta de disposição para perdoar. Se não perdoarmos de todo o coração as pessoas que têm algo contra nós, o Senhor fechará os céus para nós. Devemos estar conscientes de que a medida com que medirmos os outros também é usada em relação a nós. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Não faz sentido orar
por avivamento se não estamos dispostos a chegar ao âmago da questão. Somente quando chegamos à presença do Senhor vivo, Ele se revela a nós, derramará o seu Espírito Santo e dará avivamento. Devemos expor completamente a santidade do Senhor. Caso contrário, nos tornaremos mornos. Nossas reuniões de oração se transformam em apenas um clube de oração. Nosso Senhor procura hoje em dia pessoas que, como os discípulos, estejam cheias do Espírito Santo, limpas e sinceras, firmes na fé, reconciliadas umas com as outras. Então oraremos e o Senhor responderá. Como está escrito em Isaías 58, versículo 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritará por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Eis o caminho para o avivamento. Estamos dispostos a segui-lo? Em 1 João capítulo 3, versículo 22, diz: e aquilo que pedirmos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Agora chega outro ponto que eu digo: disposição para obter. Não devemos simplesmente só obter. João acrescenta mais uma coisa: guardamos os seus mandamentos. Com essas palavras ele não diz outra coisa do que obedecer. Pedimos muito, mas não obtemos. Porque não temos poder para obter. Porque não conseguimos conquistar. Por quê? Será que Deus se tornou tão duro? O seu braço curto demais para ajudar? Claro que não. Mas você não faz o que Ele diz. Você não quer obedecer. Não quer chegar à completa verdade. Não quer perdoar. Por isso, não pode estar firme na fé. Estes vários aspectos estão intimamente ligados. Na verdade, eles são um todo. Disposição para receber, disposição para a verdade, disposição para crer, disposição para ser corrigido e disposição para perdoar. Dessa maneira, também haverá disposição para obter. Que se pode, quando se faz o que o Senhor quer. A vida de muitas pessoas que é obediente e ora se torna indivisivelmente rica, podendo exclamar como Pai: o meu cálice transborda. E como Paulo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões em Cristo Jesus. Meu querido, eu quero que Deus tenha misericórdia de você, quero que Deus o abençoe poderosamente. E nisso tudo que fizemos aqui hoje, foi bem longa essa palavra, mas eu precisava concluí-la para você, para que você possa entender. Se não puder ouvi-la de uma vez, ouça parte por parte. E que Deus o abençoe. Tenha um bom dia e pense nisso.